Bandeirantes na Band News TV para divulgar, a partir de agora, os novos números da pesquisa do Instituto Paraná, com popularidade do presidente Lula, cenários de primeiro e segundo turno para a eleição de 2026. Antes dos números, já quero dar aqui as boas-vindas ao Murilo Hidalgo, que é o diretor-presidente do Instituto Paraná, nosso parceiro aqui no Jornal Gente, que sempre divide conosco esses números assim que eles são apurados. Bom dia, seja bem-vindo, Murilo. Bom dia, Thaís, Pedro, só Cláudia, satisfação estar novamente com vocês. Muito obrigada. Antes da gente passar a bola para o Murilo Hidalgo, eu vou divulgar aqui os números dessa pesquisa feita pelo Instituto Paraná. A gente vai começar com os números da avaliação e da aprovação da administração do presidente Lula. Na classificação ótima, boa, regular, ruim e péssima, os números são os seguintes: ótima e boa, 32,1%. Regular, 23,2%. Ruim e péssima, 43,3%. Quando o entrevistado é chamado a responder se aprova ou desaprova a gestão do presidente Lula, 45,9% aprovam, 50,9% desaprovam. A gente tem também aqui a comparação do Instituto Paraná ao longo do tempo. E isso mostra aquilo que o Cláudio Humberto estava indicando aqui na abertura do Jornal Gente, com um recuo na aprovação do presidente da República. A gente tinha tido uma margem de aumento na popularidade de Lula a partir de abril deste ano e agora, em novembro, há uma queda. Em abril, 39,2% dos entrevistados aprovavam a gestão Lula. Depois, em junho, 39,8%, em agosto, 42,9%, em outubro, 47,9%, esse aqui foi o melhor índice do ano, e agora com um recuo de 45,9%. Houve uma reversão naquela tendência de alta na popularidade do presidente Lula, sempre lembrando que em nenhum momento a aprovação foi maior do que a desaprovação. Deixa eu passar a bola para o Cláudio Humberto para começar aqui a conversa com o Murilo Hidalgo, que é o diretor-presidente do Instituto Paraná. Cláudio. Olá, Murilo. Muito bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu gostaria de... Eu estou intrigado com uma coisa, assim, tanto o Instituto Quest quanto o Paraná Pesquisa apontam o mesmo crescimento, assim. Os dois institutos nunca coincidiram tanto, né? Eu gostaria de saber isso. Houve algum tipo de refinamento dessa pesquisa, de ajuste? O que é que de fato está acontecendo? Assim, houve um crescimento na reprovação. Aliás, eu queria também uma explicação sobre isso. Por que não reprovação, né? Aprovação, antônimo, reprovação. Desaprovação não é um pouco passar pano para político que é reprovado, hein, Murilo? Mas, enfim, eu gostaria que você nos explicasse exatamente essa variação para pior dessa aprovação do presidente Lula e se de fato isso tem a ver com as ocorrências na área de segurança pública e também os debates que se seguiram a elas. Cláudio, primeiramente, obrigado pela pergunta. O que a gente vê é o seguinte: o presidente Lula, ele teve o crescimento nas pesquisas, a partir principalmente dos últimos 3, 4 meses, em cima principalmente da narrativa americana, né? Da taxação, das brigas com Eduardo Bolsonaro, com tudo que a gente viu, o presidente começou a crescer, principalmente com o tarifaço. Mas esse crescimento, Cláudio, é de uma forma abstrata, certo? Muito em cima de narrativas. Então, ele cresceu muito em cima de narrativas, de conversas, né? Agora, com o problema da segurança no Rio de Janeiro, certo? O grande público foi um problema do Rio de Janeiro, certo? Então, a narrativa de Lula também foi muito negativa nesse momento para ele. Então, ele volta a cair, principalmente em cima dessa narrativa. Por isso que eu volto desde o início. O crescimento quanto à queda são coisas abstratas. A gente acredita, a partir do bem, realmente os grandes problemas das pessoas do Brasil começarão talvez a serem debatidas, como segurança, economia, saúde, educação, mobilidade. Talvez essas pautas elas entrem no radar, que essas são as pautas que realmente
interessam a grande população brasileira. Por isso que há pequenas oscilações positivas, nas oscilações de narrativas por enquanto. Murilo, bem que você cantou essa bola anteriormente, né? Um bom dia para você. Você falou que segurança seria, sim, o assunto de maior destaque nas eleições 2026, né? Tanto para governo do Estado quanto para a presidência da República. O Pedro Campos também sempre lembra que Senado vai ser essencial aí nesse ano de eleição, mas o que a gente vê aí é um cenário de fla-flu, ainda muito polarizado. É assim, quem gosta do presidente Lula, quem não gosta do presidente Lula, quem quer oposição, quem não quer oposição. A gente não vê aí uma coluna do meio acontecendo, como você também já tinha antecipado aqui no Jornal Gente. Agora, se a gente pegar dos concorrentes do presidente Lula, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que ainda não se decidiu se sai para o governo ou se realmente vai tentar a presidência. Como é que você avalia da última pesquisa o desempenho de Tarcísio para agora? Sônia, tanto o candidato Tarcísio, quanto Flávio, quanto Michele, quanto o próprio Jair Bolsonaro, testados na pesquisa, tiveram um crescimento, principalmente quando a gente testa segundo turno. Todos tiveram um crescimento dentro da margem de erro. Como eles pesquisas dentro de uma margem de erro. Olha, a gente vai refazer aqui a conexão com o Murilo Hidalgo e enquanto isso a gente aproveita e já entra aí no assunto que foi puxado pela Sônia Blota, que são que é a pesquisa do Instituto Paraná agora, com cenários para o primeiro turno. É claro, até agora os candidatos não estão definidos, então, como sempre a gente lembra aqui, nesse momento que os institutos fazem é medir conhecimento, é medir popularidade, é medir potencial eleitoral de cada um dos nomes que são apresentados para os brasileiros que respondem às pesquisas do Instituto. Vamos colocar então aqui um dos cenários do Instituto Paraná para o primeiro turno da eleição presidencial, cenário que tem Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Ratinho Júnior, Caiado e Zema. Lula lidera nesse cenário com 35,6%, Bolsonaro vem na sequência com 32,1%, lembrando sempre também que Jair Bolsonaro está inelegível e não deve participar da eleição de 2026. Ciro Gomes, 8,2%, Ratinho Júnior, 6,9%, Ronaldo Caiado, 3,2%, Romeu Zema, 2,7%. Outro cenário, outra situação eleitoral para a presidência da República, aqui com Flávio Bolsonaro como oponente de Lula. Lula teria 36,3% dos votos, Flávio Bolsonaro 19,7%, Ratinho Júnior 10,5%, Ciro Gomes 9,9%, Ronaldo Caiado 5,2%, Romeu Zema 4,8%. Cenário 3, traçado também pelo Instituto Paraná, com situação para a presidência da República, Lula e Michele Bolsonaro como os principais candidatos. Lula teria 36%, Michele Bolsonaro 26%, Ciro Gomes 9%, Ratinho Júnior 8%, Caiado 5%, Romeu Zema 4%, arredondando aqui os números. Em último cenário, em que o principal adversário de Lula é Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, os números de hoje seriam os seguintes: Lula 36%, Tarcísio de Freitas 23,2%, Ciro Gomes 9,7%, Ratinho Júnior 9%, Caiado 4,5%, Romeu Zema 3,3%. Murilo Hidalgo, você estava respondendo para a Sônia Blota justamente sobre esse quadro aqui envolvendo o governador Tarcísio de Freitas na disputa com Lula nesse cenário de primeiro turno. Pode completar, Murilo. Exatamente, como a gente estava falando, Thaís, todos os candidatos contra o presidente Lula, os principais adversários, eles variaram dentro de uma margem de erro, como o Lula caiu dentro de uma margem de erro ainda, certo? Então, isso fica muito claro que a gente depende da narrativa momentânea do momento da coleta da pesquisa, porque, de forma concreta, para a grande população, pouco está mudando. Aquilo que interessa à população, como eu falei, saúde, segurança, transporte, educação, economia, pouco muda. Então, vamos ver as próximas pesquisas do mês de dezembro, qual vai ser a narrativa momentânea, se vai ser uma narrativa positiva ou negativa para o governo. Murilo Hidalgo, eu estou aqui em Belém do Pará, cobrindo a COP30, que está acontecendo desde o começo dessa semana. Na semana passada, nós tivemos algumas autoridades por aqui.
foi um fracasso, né, a presença de chefes de Estado, nós relatamos. O presidente Lula teve publicidade, visibilidade, está tentando fazer um aproveitamento político-eleitoral desse evento nas suas manifestações. Você enxerga algum tipo de impacto naquilo que foi dito pelo presidente, naquilo que foi organizado pelo governo e que está sendo vivido por nós aqui em Belém do Pará a respeito dessa Conferência do Clima, no impacto desses levantamentos, da popularidade do presidente Lula? Pedro, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, estamos acompanhando direto. Eu não vejo nenhum crescimento, nem decréscimo de popularidade do presidente Lula em cima da COP até agora. Tudo que foi discutido, eu não vejo nenhum grande impacto à grande população brasileira sobre o que está acontecendo aí. O que pode acontecer? Pode acontecer um crescimento no estado do Pará, mas é muito pouco a nível de Brasil, né? Seria um impacto muito pequeno nas pesquisas. Até agora não vejo nenhum ganho eleitoral para o presidente Lula em cima da COP. Agora, oi, Cláudio. Se não, pode seguir, por favor. Eu ia divulgar, Cláudio, os números agora do Instituto Paraná com as simulações para o segundo turno, claro, com medições de possíveis cenários para 2026. Você acompanha os números agora aqui no Jornal Gente. Num quadro envolvendo Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, Lula teria 43,7%, Bolsonaro 43,1%, um empate técnico entre ambos. Cenário Lula-Flávio Bolsonaro. Lula teria 45,4%, Flávio Bolsonaro 38,6%. Cenário Lula-Michele. Lula teria 44,1%, Michele teria 42,7%. Interessante que o percentual de Michele Bolsonaro, 42,7%, muito próximo ao de Jair Bolsonaro, 43,1%. Flávio Bolsonaro, filho de ambos, tem menos, 38,6% das intenções de voto. Num quarto cenário, Lula, Tarcísio de Freitas. Lula teria 43%, Tarcísio de Freitas 41,8%. Murilo Hidalgo, explica esse monte de número para o nosso ouvinte, para o nosso assinante aqui no Jornal Gente. Murilo. Olha, Thaís, fica claro que, à exceção do Flávio Bolsonaro, todos os demais estão empatados com o presidente Lula. O que mostra aquilo que a gente já vem falando um bom tempo aqui. A próxima eleição presidencial, ela vai ser novamente muito equilibrada. Vai ser 52-48, não me perguntem para que lado, pela realidade de hoje. Será muito equilibrada. Vamos ver como o Brasil chega no segundo semestre de 2026. Mas nós teremos fortes emoções. Por quê, Thaís? Todas as pesquisas que a gente divulga com vocês, fica muito claro, está variando só na margem de erro, para mais, para um ou para outro, principalmente em cima da narrativa momentânea. A narrativa momentânea é a favor de que lado? Isso está muito claro. Tanto a situação quanto a oposição tem muitas dificuldades de passar de uma barreira, de passar de um certo percentual de votos. Então, mostra que o Brasil é muito dividido ainda, e nós vamos manter a polarização, felizmente ou infelizmente, né? E teremos uma eleição muito acirrada. Murilo, outros institutos, como eu destaquei aqui no começo, já dão os três à frente de Lula no eventual segundo turno, né? Tanto Michele Bolsonaro quanto também Tarcísio Gomes de Freitas. E o Bolsonaro, é claro que não conta porque está fora do jogo. Mas o que eu gostaria de saber é o seguinte, considerando os números do Paraná Pesquisa, que dá uma situação de empate técnico, né? Entre Lula e essas outras figuras da oposição. O que vai pesar nesse embate, no mano a mano, entre o representante da oposição e o atual presidente, se for ele mesmo o candidato? Ainda tem gente que duvida aqui em Brasília que seja verdadeira, digamos, esse bilhete da candidatura do atual presidente. O que vai contar, certamente, é o nível de rejeição de cada um dos candidatos, né? De acordo com o levantamento do Paraná Pesquisa, 48,6% dos brasileiros dizem que não votam no Lula de jeito nenhum.
ele só não é mais mais rejeitado do que o próprio presidente condenado e censurado e também preso, né, o ex-presidente Bolsonaro, que tem 50 pontos. Michele, por ser mulher de Bolsonaro, está lá com 47,9 e tal, mas a gente observa que o Tarcísio tem a menor das rejeições, né, 38,8%. Você acha que esse detalhe o credencia a condição de melhor opção da direita, da centro-direita e da direita para enfrentar Lula ou qualquer outro petista em 2026? Com certeza, Cláudio. Essa vantagem o Tarcísio tem. Ele tem em torno de 10% a 12% a menos de rejeição que seu adversário, que seria o Lula, o que é uma vantagem muito boa. E pela realidade de hoje, Cláudio, isso eu te diria que traria um certo favoritismo ao Tarcísio de Freitas, caso ele seja o escolhido a disputar as eleições. Murilo, e como é que está a questão? Olha, segurança passou, né, em primeiro lugar aí como as maiores preocupações do brasileiro, mas como é que fica a boa e velha economia? De que forma está influenciando aí nesses quadros que a gente está apresentando agora no Jornal Gente ao Vivo? Olha, Sônia, em relação às pesquisas passadas, a economia deu uma melhora, uma pequena melhora, mas ainda ela não é nada bem avaliada por conta da população. Certo? O governo vai ter, principalmente, melhorar principalmente o preço do supermercado. Porque existe a economia real e a economia falada, né? A economia real é o supermercado, é o que a população reconhece, aquilo que ela consome, aquilo que ela vive, não adianta índices, né? Os índices podem ser maravilhosos, mas vale para a população a economia real. E essa economia real, a população brasileira, nesse governo Lula, ainda não sentiu a melhora prometida. Murilo Hidalgo, impacto da operação que aconteceu no Rio de Janeiro há algumas semanas e também desse projeto que vai ser votado na Câmara, no Senado, para endurecer a legislação penal, que está dando um bafafá danado, uma briga aí dos políticos a respeito desse assunto. Qual que é o impacto disso nesse levantamento, nos próximos levantamentos, na sua avaliação? O presidente Lula tem mais a ganhar ou a perder com essa história toda? Olha, Pedro, até agora ele só perdeu. Não tenho dúvida que o principal motivo do Lula ter voltado a cair foi o problema do Rio de Janeiro, a segurança pública, porque ela estava debaixo do tapete no Brasil inteiro, ninguém falava. Até agora só se falava em 8 de janeiro, anistia e soberania e a taxação dos Estados Unidos. Agora o problema da segurança veio à discussão e é uma pauta muito ruim para o governo. Agora, o quanto que está sendo aprovado, o que está sendo votado na Câmara e depois será votado no Senado, o que a gente sente nas pesquisas, nas qualitativas, que ainda é muito confuso para a população. Vamos ver o que vai ser realmente aprovado, para daí a gente ter uma posição melhor perante a opinião pública. Agradecer ao Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná, divulgando mais uma pesquisa aqui no Jornal Gente. Valeu, Murilo. Até a próxima. Um grande abraço e boa semana a todos. Para todos nós. O Murilo falava agora há pouquinho sobre a economia real e é sobre isso que a gente vai falar na sequência no Jornal Gente com o nosso colunista, o economista Paulo Rabelo de Castro. Voltamos rapidinho na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio.